primeiras damas. O problema é que ela quebra tudo e aí fica difícil. Giovana, eu vou mudar, eu vou deixar esse cavaleiro. Vou pregar primeiro, ela canta depois. Aleluia. Quem está sentindo a glória de Deus pode se manifestar, porque Ele está na casa. Abrem as vossas Bíblias, meus irmãos, aqueles que podem, seja no celular, seja Bíblia de papel ou no coração, porque esse texto que eu vou ler é bem conhecido. Mateus capítulo 7, versículo 7. 7 dá 14, 3 vezes 7, 21. Vou continuar a musiquinha de criança, não. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz de estar de volta, porque isso é histórico. Eu sou historiador e eu falei, eu acho que aqui, né, que Deus não permite eu voltar. Então é um milagre, pastor Eliseu. Eu sou profeta de uma passada só. A gente entrega tudo, mete o machado na raiz e normalmente não volta. Pastor é corajoso, rapaz. É homem de Deus mesmo. Rapaz, eu estou emocionado. Regiane perguntou, meu amor, essa canção cabe com a mensagem? Falei, eu não vou nem dizer a mensagem. Canta ela, que depois você vai ver. Tem tudo a ver. Essa mensagem que eu vou estar ministrando, deixa eu até ver a data certinha aqui, que é tremendo. Ela é uma mensagem de 2013, 3 de janeiro de 2013. E Deus nunca permitiu pregá-la. E o Senhor colocou no meu coração para trazer para essa igreja. Ou seja, no dia que Deus me deu essa mensagem, essa igreja não existia. Você consegue entender isso? Antes desse projeto surgir, Deus já tinha uma mensagem que colocou no meu coração. E pela primeira vez eu estou retornando. Deus está dando a oportunidade de eu voltar a pregar numa mesma igreja. Dá para entender o que é que vem por aí. Então precisamos estar ligados. Mateus 7,7 todo mundo conhece, mas vamos lá. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. A igreja pode repetir comigo, bem forte. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abre-se-vos-á. Quem é que está dizendo essa palavra? Jesus. E o texto deixa claro, pastor Eliseu, não precisa forçar não, é o texto que está dizendo, Jesus está dizendo coisas que não são conjecturas, não são um talvez, nem uma possibilidade. Ele está dizendo coisas que são fatos reais. Ele diz, quem pede, recebe. Não é que talvez vai receber. Sabe, pastores, tem pessoas que entram em campanha sem nem acreditar que é possível aquele milagre acontecer. Tem gente que entra na campanha para ajudar o outro. Não, eu vou lá com a minha esposa. Mas aí no meio da campanha, às vezes ele pega uma fé e a pessoa que levou ele, às vezes não recebe e ele recebe. Porque precisamos entender que se quisermos alguma coisa, primeiro precisamos pedir. E Jesus diz, além de pedir, tem que buscar, porque vai encontrar.
e bater, que vai se abrir. Feche seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos de volta à Tua casa. Pai querido, Tu sabes a raridade que isso é na minha vida e a responsabilidade, ó Deus, de transmitir a Tua palavra, que o Senhor colocaste no meu coração há tanto tempo atrás e nunca permitiste que eu pregasse, até o dia de hoje. Para este povo, ó Deus, que já estava em seu coração, em seu projeto. Então, usa-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, para transmitir a Tua palavra para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Quero trazer um abraço ao meu pastor Zé Maria de Souza, lá da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, nos abençoou para estarmos aqui. Peço também, como somos uma família, para que esteja orando por uma das filhas dele, que está hospitalizada. Bote o nome dela, da Camila, em suas orações, que está numa situação complicada. Ela é um daqueles milagres que a gente precisa. A gente estava um dia conversando, trabalhando na igreja, e no outro dia soubemos que estava internada com a dor que os médicos não descobriam, não sabiam. Mas, graças a Deus, já estão os procedimentos funcionando, já as coisas estão acontecendo. E pastor, pai, é ser humano, sente. Então, que o Senhor possa dar vitória, abençoar a vida do nosso pastor, toda a sua família. Mas ele mandou um abraço, pastor Eliseu, para toda a igreja, tá? Meus irmãos, eu estou muito feliz de estarmos aqui. E eu estava sentado ali, falando com o Senhor. Pai, cada dia mais eu entendo por que Tu não permites, na minha vida, pessoal meu, fazer propaganda de onde eu vou estar ministrando. Porque é muito bom eu ter a certeza de que todos que estão aqui, foi o Senhor que trouxe um a um para ouvir aquilo que Ele tem para compartilhar. E quando eu estava saindo, passamos ali para tomar um café na casa do irmão Ricardo, rapidamente, né, chegamos em cima da hora, por causa do trânsito. E quando chegamos, a Léa comentou que, né, aquele negócio de fumaça, né, de fogo, caíram lá. E quando nós estávamos vindo no caminho, lá no Catonho, também tinha um fogaréu. Falei, Senhor, estou entendendo. Por quê? O Senhor sempre me pede para fazer uma introdução das 4 formas que Ele tem para falar, que Ele costuma se utilizar para falar com o seu povo. E por que eu preciso fazer essa introdução? Porque tem pessoas, pastor Eliseu, que estão acostumadas a ouvir Deus falar de uma certa forma. Aí, quando Deus muda a forma de falar com ela não consegue entender. Porque para a gente conversar com alguém, precisamos entender quem é o nosso interlocutor, o tipo de fala dele. Se nós formos falar com alguém que fala um linguajar diferente do nosso, se não tiver um tradutor, não há comunicação. Os surdos, eu estou fazendo um curso, né, de Libras, irmão, eles agora estão exigentes, não tem mais essa não, ou você fala a língua deles ou ele não fala contigo. Estão certos. É uma língua brasileira. Eles são brasileiros, eles precisam ser respeitados, precisam da comunicação. É uma língua nossa. Então nós precisamos entender, conhecer os códigos da pessoa que fala conosco para entendermos o que está sendo falado. E muita gente não entende a voz de Deus por não conhecer a Deus, não conhecer as formas que Ele se utiliza para falar. Antes de entrar na mensagem, não precisa ir agora, mas anote aí, 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Anote, em casa você leia essa história. Deus vai nos mostrar nesse texto de Elias 4 formas. Eliel, só tem essas? Não. Deus fala de várias, multiforme graça. Mas nesse texto, quando Elias está na caverna,
há 4 formas que aparecem ali. Deus se utiliza uma para falar com o profeta, mas tem 3 outras formas que Deus se utiliza em toda a Bíblia, que nós vamos encontrar Deus falando com o seu povo. O texto vai nos dizer que primeiro veio um grande vento, e Deus não estava no vento. Não significa que ele não fala através do vento, mas naquele momento ele não quis falar através do vento. Depois vai dizer que veio um grande terremoto e Deus não estava no terremoto. Depois veio um grande fogo, Léia. Eu acho que é o que Deus quer falar com vocês. Eu não comentei, não terminei lá saindo, mas você vai entender. Mas Deus não estava no fogo. Com Elias, que estava em depressão, que estava numa caverna se escondendo, Deus escolheu falar com uma brisa suave. Eu preciso fazer essa introdução para você ficar comigo até o fim da mensagem e sair daqui entendendo: Deus falou comigo com vento, Deus falou comigo com terremoto, Deus falou comigo com fogo, ou então Deus falou comigo com a brisa suave. Mas cada um aqui vai ouvir Deus falar de uma forma própria sua. Ele vai falar contigo de uma dessas 4 maneiras, isso eu tenho certeza. Eliel, o que é Deus falando através do vento? Nós podemos lembrar de Moisés diante do Mar Vermelho. Veio um vento como resposta, abriu o Mar Vermelho, ficaram 2 colunas e o povo passou. Quando Deus se utiliza para falar com vento, meu irmão, é livramento. Amém? Entendeu? Ah, Eliel, mas estou passando por um vento. Não, meu irmão, utiliza o código certo, porque vento, quando todas as vezes que Deus mandou um grande vento, é livramento. Lembra de Jó? Como é que Deus fala com Jó? Ele aparece num redemoinho e fala com Jó de dentro do vento. Como ele responde à oração de Elias, que acontece aqui na caverna, ele o leva em um redemoinho. Então, todas as vezes que Deus se utiliza com o vento, é para soprar coisas, tirar coisas da tua vida, tirar o inimigo diante de você, tirar os obstáculos para que você possa passar em caminhos secos e possa chegar do outro lado com a sua vitória. Se tem um vento na tua vida que está causando algum tipo de problema, esse vento não é a voz de Deus. Porque se Deus se utilizar do vento na sua vida, é para te dar vitória. Eliel, e o terremoto? Terremoto, quando Deus se utiliza, é para marcar uma data, ou para ele abalar as estruturas das cadeias. Lembra de Paulo e Silas? Então, terremoto, quando Deus se utiliza para falar conosco, ele está falando de libertação. Nessa noite eu não sei quem está precisando de ser quebrado as cadeias que te aprisionam, que está aprisionando a sua família, que está te aprisionando em algum vício. Deus, nesta noite, eu tenho absoluta certeza que Ele vai mandar o seu terremoto e não há cadeias do inferno que vão ficar de pé, porque Ele vai abalar todas as estruturas e vão cair por terra no nome de Jesus. Eliel, quando Deus fala através do fogo, bom, quando Deus fala através do fogo, não tem como lembrar de Sadraque, Mesaque, Abednego, homens de Deus. Pegaram um pedido de um rei, antes de sofrer. Né? Quando Deus fala através do fogo, Léia, Ricardo, quando Deus fala através do fogo, Ele está falando de honra. Honra diante dos homens. Mas Eliel, fogo queima, fogo purifica. O fogo de Deus, ele não queima, ele apenas
tira as impurezas, Ele remove aqueles pequenos detalhes e deixa o ouro brilhante, a qual todos olham e reconhecem que só Deus poderia fazer. E como eu já disse, como foi com Elias, a brisa suave de Deus, quando Deus decide falar, é quando seu filho ou sua filha está abatido. Isso é normal, acontece, né, pastor? Heróis se ferem, heróis ficam magoados, valentes ficam cabisbaixos. E aí Deus pega os seus valentes, bota em seu colo como um pai, faz um afago. Mas não é para você parar. O carinho que Deus pode fazer na sua vida nesta noite é para dizer, olha só, eu sei que você está cansado e cansada. Eu sei que você precisa de um combustível extra, mas você não vai parar. Ainda há uma longa jornada e eu conto contigo, então levanta desse chão e continue a caminhada. Porque eu estou contigo. Senhor, não ficou ninguém comigo. Eu estou contigo nesse quarto. Eu estou com você. Não pense em tirar a tua vida, porque Ele está aí. Mas eu não estou vendo. Fique em silêncio. Peça que Ele vai falar no seu coração. Ele já está falando, você ainda não está ouvindo, porque você quer um terremoto, você quer um vento, você quer um fogo. Mas se você precisa da brisa suave de Deus, então fique em silêncio e deixa a voz do Espírito Santo de Deus falar contigo. Quando Jesus ele fala essas palavras, e quando nós vemos um culto da vitória, não tem como não fazer essa relação. Por que que a nossa vitória demora a chegar? Por que eu tenho que fazer 2 ou 3 campanhas, pastor? E o outro, no início da campanha dele, já recebe. Meu irmão, eu não tenho como responder dentro da presciência de Deus. Ele faz como Ele quer. Mas uma coisa eu sei, se nós observarmos a vida do profeta Daniel, nós vamos ver essa fala de Jesus e o que Daniel fez como exemplo de vida e prática, e nós vamos aprender algumas coisas interessantes. Como assim, Eliel? Você acha que tua vida está difícil? Você acha que está complicado? Teus projetos não estão dando certo? Né? Agora, pensa na vida do profeta Daniel. Exilado, posto diante dos maiorais. Eu não sei por que tem gente que quer porque quer viver uma vida de destaque. Meu irmão, deixa Deus te destacar, não tenta buscar o destaque você não, meu irmão, porque quer se destacar é a mesma coisa de você querer ser um alvo de inveja, um alvo de calúnia, um alvo fácil, onde todos vão te apontar. Então, se Deus fizer, Ele fez, Ele sabe o porquê está fazendo, então vamos embora. Mas tem pessoas que querem muito ser pastor. Não sei, eu acho que a pessoa só olha o lado do glamour, né? Vê uma igreja grande, bonita, iluminada. Senta e conversa um pouquinho, né, Ricardo? Tenta perguntar ali como é que está as finanças, como é que está o negócio, quanto tem para pagar no mês que vem. Vai lá conversar com o meu pastor. Ah, meu Deus do céu. Quando tu pensa que está tudo bem,
algo estoura, né? Do nada. Aí tu vai ver o preço é 15 mil. Ai, meu Deus do céu. Mas, infelizmente, tem pessoas que querem, olha apenas o lado do glamour, né? Vê acontecendo, ela vê o culto acontecendo, mas ela não sabe o preço que é, o que se paga para que isso aconteça. Os milagres, Senhor, que se chora da madrugada. Deus não está revelando, não. É só questão natural, que eu observo em vários amigos, que é a mesma coisa. Se formos contar os detalhes da nossa vida, mas a empresa do irmão está indo muito bem. Senta e conversa lá com o irmão. Vai lá, para ele te mostrar as boletas. Vai lá conversar com o irmão. Só que é muito fácil a gente ver pronto, mas ninguém quer procurar saber como foi construído, como foi plantado, como foi levantado, edificado. E quando eu olho para a vida do profeta Daniel, uma vida de fortes emoções. Já leu? É pequeno o capítulo, o livro de Daniel, você pode ler ele menos de uma semana. Menos de uma semana, meu irmão. São 12 capítulos, né? Você lê fácil, é gostoso, parece que você está dentro de um filme de ação, é reviravoltas, é intrigas. O cara não teve sossego. Pensa comigo rapidamente. Um jovem exilado chega no exílio, é escolhido para cursar a maior faculdade para servir o rei. No primeiro ano de faculdade, calouro, o rei tem lá um sonho que ninguém consegue descobrir, porque ele não quer contar, tem que adivinhar o sonho e depois dar a interpretação. Aí os professores, mestres, doutores, diretor, ninguém consegue resolver o problema. Aí o calouro fala assim, peraí, como é que é? Vai morrer todo mundo? Deixa que eu vou trazer a resposta. Ora a Deus. Aí passa essa cena, o que acontece? No capítulo seguinte, outro sonho. Agora ele tem que falar na cara do rei, que o rei vai virar animal. Depois vem fornalha dos seus amigos, vem cova dos leões. Irmão, mas a vida do cristão, ela precisa ser olhada por essa ótica. Nós estamos vivendo um cristianismo hoje em dia, um cristianismo muito light, um cristianismo sem perseguição. Sendo que Jesus disse em Mateus 5 que iriam nos odiar, nos perseguir, nos maltratar, nos matar, prender. Mas por que isso não acontece hoje em dia? Será que é porque o evangelho parou de incomodar? Será que a conduta do cristão está igual a... não tem mais diferença? Então, quando a gente olha para a vida de Daniel, a gente vê um cara que incomodava. Mas o que ele faz com a sua vida? O que Daniel faz? Daniel, quando ele chega e é escolhido para essa faculdade, tinha lá um critério. Todo mundo tem que sentar e comer aqui do manjar. Só que na hora ele chega lá no refeitório, ele percebe que a preparação daquele jantar tinha lá umas fumaças, uns ídolos, e uma preparação diferente, e um negócio que parece aí com algumas religiões, né? Que eu não vou falar por respeito aqui para... E aí ele olha aquele negócio e ele fala, bom, isso aí dentro da minha lei, do meu Deus, não dá não. Se eu não visse, poderia até passar batido, mas não dá não. Aí fala com o responsável fala com ele, olha, não tem jeito, tem que comer. Aí o que ele faz? Desiste. Leia depois o livro de Daniel, você vai ver. Ele continua
Pedindo. Agora ele vai direto ao cozinheiro. Já que o chefe não permitiu, ele vai lá no cozinheiro. Olha só, tem como fazer um teste com a gente? 10 dias. Deixa só legumes. Não, mas eu vou perder minha cabeça se... 10 dias. Ninguém vai perceber. Se der certo, a gente continua. Deu certo, eles continuaram. Para ele, não. No momento que o rei tem o sonho e que ninguém conseguiu interpretar, o texto vai dizer muito claramente. O que Daniel faz? Reúne seus amigos, se ajoelham para orar no seu quarto e pede a Deus a revelação do sonho. Porque não era só, na verdade, revelar o sonho, tinha que saber qual era o sonho. José estava numa posição mais fácil, porque José, pelo menos o faraó, falou o sonho e ninguém sabia interpretar. Qualquer interpretação que José desse ali, que encaixasse mais ou menos, passava batido. Aqui não. O rei queria testar realmente se os camaradas eram bons mesmo, e falou, você tem que adivinhar o sonho. Eu sei qual é o sonho, mas eu não vou falar. Você tem que adivinhar o sonho, e depois de adivinhar o sonho, dar a interpretação. Meu irmão, pensa num negócio complicado que ele colocou os magos. Aí Daniel vai orar, vai pedir, e Deus revela. E olha que coisa linda, que Daniel, ele, quando recebe, ele fala com o rei, e o rei fala assim, ó, eu até botei aqui, então os mistérios foi, Daniel capítulo 2, verso 19, então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus do céu e disse, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, a sabedoria e o poder a ele pertence, ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Tiago vai nos dizer, meu irmão, e aí para quem jovem que está estudando, que a sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Meu irmão, como está difícil navegar nas redes sociais. Como está difícil a interpretação de texto, meu irmão. Tu bota uma frase, tu tem que fazer um texto para explicar aquela frase que você escreveu, meu irmão. Que isso? Que mundo que nós estamos vivendo não consegue interpretar uma frase. Sabe, a educação está se deteriorando de uma forma, isso não é à toa, isso é proposital. Isso tem estratégia, tem método, tem técnica para isso, justamente para atingir determinados objetivos. Daqui a pouco nós não vamos conseguir mais interpretar isso aqui, meu irmão. O diabo está por trás disso. Então nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Não é só pedir vitória de bens materiais, mas precisamos pedir, sobretudo, para que Deus nos garanta a nossa salvação, pedir para Deus que nos mantenha firme no seu caminho, pedir a Deus dons espirituais, que também está escasso no nosso tempo. Precisamos pedir a Deus para proteger as nossas famílias, as nossas criancinhas, porque o ataque do inimigo está feroz. Está difícil, meu irmão, precisamos pedir como igreja unida, forte. Pedir. Está escassos cultos de oração. Círculos de oração que todas as igrejas, independentes de bandeira, todas tinham círculos de oração, hoje também está escasso. Aquelas irmãzinhas que carregava, alguns até chamavam de culto volante, círculo de oração, essas coisas. Está escasso. Vigília, se tiver, é só louvor. Na minha época de jovem, eram 3 horas orando, de joelho, chão assim mesmo. 3 horas. Só que eu vou confessar para os irmãos o meu pecado. Tínhamos um quartinho da banda que a gente fazia o nosso revezamento.
Mas também os irmãos não tinham muita sabedoria. De meia-noite às 3 da manhã, logo o horário que não tem como, né? Poxa, começa às 7 horas da noite orando até às 10, até às 11, depois faz um louvor, né? Mas era daquele jeito, meu irmão. Era a vigília dos fortes. Era meia-noite, dobrava o joelho até 3 da manhã. Ele levantava, tomava um café, voltava, cantava um louvor e pregação até 5, 6 horas da manhã. E os jovens eram obrigados a estar lá, convocados. Porque a vigília ainda era depois do culto jovem. Então, era uma pegadinha para a gente. Não tinha nem como fugir. Era o culto jovem, terceiro sábado, e depois, logo na sequência, era a vigília. Não tinha nem como fugir. Que ficava o líder lá na porta, ó, Eliel, cadê você? Vem cá. Graças a Deus que eu participei desse tempo. Mas hoje nós estamos com dificuldade. Daniel pedia sempre a Deus. Sempre ele pedia a Deus. E tudo que ele pedia a Deus, ele recebia. Jesus era muito enfático em João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o quê? Pedireis uma casa? Pedireis o quê? Tudo. Mas o que é tudo, Ricardo? O que é tudo? O que é tudo? Vamos tentar definir o que é tudo. O que é tudo? Tudo necessário para vivermos uma vida saudável aqui nesse plano terrestre. Eliel, mas nesse tudo, então, se é uma casa, nós estamos nessa oração, né, meu amor? Uma casa para Deus nos tirar, nos livrar de uma situação da bairro onde a gente está morando, inclui. Se é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para a gente ter um local com acesso de internet melhor, um local de mais paz, tranquilidade, inclui. Como nós pedimos, um carro para fazer a obra de transitar, ir para longe, vem, tudo, inclui. Mas para se exibir, aí não, meu irmão. Aí não. Só contando um testemunho desse carro que a gente não quer ainda parar nele, tá, Jeová? Pode melhorar. Mas, assim que eu tirei minha habilitação, 2010, eu falei assim com um amigo meu, eu falei, olha, ele tinha acabado de comprar um carro, ele, poxa, você falou bem a beça do camarada onde ele comprou. Falei com ele, poxa, Rogério, o dia que eu for comprar um carro, tem que ser um Siena, e eu vou comprar com esse teu amigo. Tu me indica ele? Claro que te indico. Ano passado, tentamos comprar 2 carros, né, meu irmão? O senhor fechou a porta, com dinheiro na mão para comprar à vista, enrolou, deu problema. Aí falei, meu amor, por que Deus está fechando essas portas? Por quê? Deitado na nossa cama, eu falei, poxa, vamos tentar pensar? Aí eu falei, meu amor, eu lancei uma palavra em 2010, e eu falei que tinha que ser um Siena, e eu falei com o Rogério que tinha que ser com um amigo dele. Será que é isso? Ele falou, meu amor, será? Deus está cobrando essa palavra que tu lançou? Eu falei, meu amor, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o Rogério vai falar com esse rapaz. Meus irmãos, preste atenção no detalhe. Há 5 anos esse cara não estava trabalhando mais com venda de carro. Voltou ano passado, abriu uma agência lá no Gardénia. Quando o Rogério liga para ele, não, cara, manda ele vir aqui. O cara não sabia, eu não comentei com o Rogério do Siena. Quando eu e o Regiane chega lá, ele falou, olha, eu tenho um aqui que eu acho que é a tua cara. Eu falei, é mesmo? Entra aí. Quando nós entramos, porque eu olhei que era Siena, qual o ano do carro? 2010. Aquela palavra que eu lancei naquele ano, ela ficou reverberando até a consumação, meu irmão. Você pede algo a Deus,
Deus não se esquece, não, meu irmão. A gente às vezes quer mudar, a gente esquece, não, eu já mudei de ideia, mas se estava de acordo com a vontade do Pai, Ele assinou lá no céu, Ele não vai mudar, a bênção já está pronta. Quando ela vai chegar na sua mão, isso aí é um outro detalhe. Precisa de uma série de circunstâncias se consumarem até. Mas se Deus assinou lá em cima, preparou o projeto, está pronto. Vai se materializar quando? A oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, na terra, como ela é no céu. Tudo é projetado primeiro no céu, para depois Deus enviar para nós na terra. Não é o inverso. Não vai na onda que está por aí de que você é Deus, você é o centro, você manda, faz e acontece e Deus te obedece. Não, é mentira. É mentira. Deus continua sendo Deus soberano, todo-poderoso. Ele constrói no céu e materializa-se na terra. Não se materializa-se na terra, não. Ou melhor, não é construído na terra, não. Aqui só se materializa. Está claro? É o que a palavra de Deus nos orienta. A gente manda o nosso pedido, Ele avalia, está dentro da minha vontade. Como, por exemplo, já falei com os irmãos, quando eu pedi minha esposa, né, eu detalhei e tal, o senhor tem que ser cantora, né, uma boa mãe, tal. Aí Deus olhou e falou, rapaz, eu tenho um projeto aqui que vai superar o que ele está me pedindo. Eu vou mandar. E caprichou, meu irmão. Ela não foi tão detalhista, só pediu um negão de ombros largos. Aí Deus mandou qualquer um. Vai isso aqui mesmo. Ele está pedindo ela, e ela não especificou, então, vai. E aí, meu irmão, ela não pode reclamar. Eu fui detalhista, entendeu? Eu aprendi, aprendam aí, jovens, sejam detalhistas. Então, quem pede, recebe. Pediu, recebeu. É isso que Jesus está dizendo, ó. Pediu, recebeu. Mas tem muitos que pedem e não recebem. Por quê? A palavra de Deus ela não deixa nada sem resposta. Porque pediste mal. E por que é o mal? O que é o mal do texto bíblico? Eu já falei, repito agora com a palavra de Deus. Porque pedistes para gastardes em vossos deleites. Daniel está numa terra estranha. Nós estamos numa terra estranha. Nós vivemos num habitat que não é nosso. Nós somos estrangeiros, extraterrestres. Nós estamos aqui peregrinos. Daniel, ele está enfrentando poderes que querem tomar o lugar de Deus, querem ser deuses, querem ser adorados como os deuses. Quantos de nós também não enfrentamos homens, mulheres que querem, que acham que são alguma coisa? Então, todas as vezes que Daniel, ele precisava de algo da parte de Deus, ele buscava em oração. Eu tenho que dar essa notícia, pastor, que não sei se o pastor vai gostar muito dela, não. Não adianta só vir 7 vezes, 7 quarta-feira, e mais 7 quarta-feira. Até casou, 7, né? Mateus 7, 7. Não adianta, me desculpe. O buscar não é o vir. Trazer o seu corpo físico, sentar, levantar, ler, abrir a boca e cantar. Meu irmão, me desculpe, isso não é buscar, não.
Agrada muito o coração do pastor, do Ricardo, você cantar forte, levantar a mão, né? Agrada muito. Mas só que Deus não é o profeta Samuel. O profeta Samuel até se enganou com Eliabe. Olhou a aparência e falou: esse é o cara, tem tudo. Não. Deus não vê como vê o homem. O buscar a Deus é buscar de todo o nosso coração. Isaías 55, verso 6, eu gosto muito desse versículo, e ele nos dá a chave para abrir a porta que está fechada diante de nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Perto está o Senhor. Mas vai chegar um momento em que Ele não vai estar mais. E muitos de nós não nos atentamos para isso. E Daniel, ele sabia muito bem disso. Mesmo quando lançaram um desafio. Olha, quem orar vai ser lançado na cova dos leões. Ele falou: como é que é? Quem orar? Espera aí, deixa eu buscar o Senhor. Deixa eu falar com Deus sobre esse negócio. E aí ele foi lançado na cova dos leões. Tem muita gente, pastor, igreja de Deus, que não entende Ageu 2:8. Quando Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro, Ele está dizendo: olha, tudo, João 15:7, tudo me pertence. Eliel, mas só que o homem, Deus tinha dado na mão do homem, aí o homem pecou lá no Éden, aí Satanás tomou, mas já foi resolvido isso, tá? Jesus veio na cruz, morreu, ressuscitou e disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então tudo está nas mãos de Deus, todo poder nos céus e na terra. Só que, infelizmente, muitas vezes nós queremos apenas buscar o salário, buscar a recompensa, e não buscamos o dono da bênção. Ao invés de ser o dono do banco, quer apenas ficar sacando um salário mensal. Deus, Ele diz: minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, se eu tenho Deus, eu tenho o ouro, eu tenho a prata. Eu tendo Deus, eu tenho tudo. Mesmo que me falte tudo terreno, eu continuo tendo tudo porque eu tenho Deus. Mas se eu não tenho Deus, eu posso ter tudo aqui na terra, mas eu não tenho nada, porque ao morrer, a minha vida eterna será um lago de fogo e enxofre. O tudo, e nós precisamos entender, e infelizmente, é difícil para a gente compreender que nós não somos carne e osso. Regiane falou dos milagres aqui, que é o processo que nós não vemos para degustar alguma coisa, beber uma água. Quantos músculos são necessários, né, Regiane, para poder processar? É o cérebro, é a garganta, laringe, faringe, não sei mais o que, respiração. E o nosso corpo faz isso perfeitamente, sem a gente nem se dar conta. Por quê? Porque nós não somos máquina, nós não somos apenas carne e osso, nós somos alma e espírito, ou seja, nós somos ser eterno. A nossa vida é muito mais além do que apenas esse plano físico e terrestre. E nós precisamos ter uma perspectiva de eternidade. Quando nós começamos a ter uma perspectiva de eternidade, tudo que nós vivemos aqui passa a ter uma outra conotação. Por quê? Porque a gente sempre pensa na hora. Estávamos preocupados lá, né? Pô, está na hora de ir para a igreja. Por quê? Porque realmente tem a hora de começar o culto. Mas quanto vale
o tempo. Vamos tentar fazer essa analogia aqui. Você gastaria 30 anos da sua vida orando para Deus salvar um parente seu? Ou você desistiria no primeiro ano, no segundo, no quinto ou no 10º? Se você pensar em eternidade, 30 anos não é nada. Está conseguindo me acompanhar, meus irmãos? 30 anos não é nada em comparação com toda a eternidade. Então nós não podemos desistir e parar. Mais 7 semanas eu não alcancei, 14 semanas eu não alcancei, meu irmão, isso não significa nada. Você está numa campanha para a tua eternidade. Então não pense nos dias, nas horas, nas vezes, nos números. Continue marchando, continue a sua caminhada, porque você está numa caminhada em busca da sua eternidade com Deus. Daniel, mais uma vez, nos dá um exemplo disso. Ele dobrou o joelho para orar, e como é que acontece? Eu já expliquei. No primeiro momento que ele pediu, a resposta veio. Mas levou 21 dias para chegar. Estava um engarrafamento no céu, muitos demônios tentando impedir. Aí Deus mandou um reforço. Miguel, príncipe de Deus, teve que descer, expulsar geral, para o mensageiro chegar com a mensagem. Mas qual é o exemplo que Daniel nos dá, meu irmão? Ele parou? Nem um dia sequer. E olha que a resposta já tinha vindo. No primeiro dia que ele dobrou o joelho e pediu, é assim que acontece na minha e na sua vida. Primeiro dia você pediu, se está de acordo com a vontade de Deus, é naquela hora a resposta vem. É isso que Jesus está dizendo. Pediu, recebeu. Mas eu não estou vendo na minha mão. Veja pelos olhos da fé. Porque não chegou, você não está vendo materializado, mas a resposta de Deus já foi liberada para você. O tempo físico que vai levar, o tempo cronos, eu não sei quanto tempo vai levar. Eu não posso ser leviano e dizer, amanhã, se Deus não mandou. Mas uma coisa eu sei, que no tempo certo de Deus, ela vai chegar. Ela vai chegar. Eliel, mas por que pode estar impedindo? Bom, pelo texto de Daniel, a gente observa que tem uma turminha no mundo espiritual que tenta atrapalhar. É fácil da gente conjecturar isso, meu irmão. A Bíblia diz que ele anda ao derredor. Então, quando você dobra o seu joelho para você orar, não pensa que a parede física impede o diabo. No mundo espiritual não tem parede física, meu irmão. É nós e o mundo espiritual à nossa volta. Hebreus vai deixar claro, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, no mundo espiritual não tem parede. Então, quando nós dobramos o nosso joelho e começamos a orar, Deus ouve. Se a gente ora em voz alta, eu costumo muito orar em silêncio, né? É uma estratégia secreta, código secreto com Deus, que Jesus orienta isso em Mateus 6, na oração, fala com o Pai em secreto. Mas às vezes a gente se empolga, a gente começa a orar, a gente faz projeto com a esposa. O diabo ouve, então é isso que você quer, é isso que vocês vão orar, combinaram, fecharam isso aí, né? Se Deus concorda na terra, Deus concorda no céu. Então ele já prepara o exército dele, já bota em cima da tua casa, já bota nos ares e começa a tentar impedir. Mas Efésios 6,10 vai nos dizer o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Que dia mau é esse? Meu irmão, é aquele dia que Elias estava vivendo na caverna.
É aquele dia que a gente quer chutar o pau da barraca, que a gente não aguenta mais, que o patrão está pressionando, é a boleta que vai vencer, e você pensa que seu nome vai para a lama e está sendo desafiado, e você fala, meu Deus, e agora? Nesse dia mau, eu vivi um dia mau essa semana, e eu saí de casa e falei, Senhor, eu preciso de 3 respostas hoje. Senhor, não pode ser amanhã, tem que ser hoje. E graças a Deus, às 10 horas da noite chegou a confirmação da última. Eu pedi desesperado, Senhor, tem que ser hoje. É um dia mau, que você está naquele limite. Mas como que a gente vence? Revestir de toda a armadura de Deus para resistir. O dia mau não é uma possibilidade, ele vai vir, ele sempre vem na nossa vida. É um dia ou outro, é um dia mau. Mateus 6, Jesus deixa muito claro, lá no finalzinho, se eu não me engano é o 33, né? Eu estou até com ele aqui, aberto, o 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Todo dia tem um mal que nós precisamos vencer, e não é o mal do vizinho, não, é dentro de nós mesmos. Somos nós mesmos que somos desafiados por Deus a vencer a cada dia, nós mesmos, cada dia melhorar um pouco mais. Mas precisamos nos revestir da armadura de Deus para resistir o dia mau, porque o diabo vai se levantar, meu irmão. Sempre que nós colocamos um projeto, o diabo se levanta. E Daniel nos dá a senha: não desista, não pare, continue orando, continue firme com o Senhor orando. Por quê? Porque a vitória já foi liberada. Ela só não está sendo visível aos teus olhos carnais, mas se você olhar com os olhos espirituais, você já consegue vislumbrá-la, porque Deus não é Deus para que minta, nem homem para que se arrependa. Se Ele disse que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, se abre, é porque é assim que acontece no mundo espiritual. Mas no mundo físico é diferente. E nós precisamos entender essa diferença para que a gente não se perca. E já finalizando, meu irmão, o último detalhe: batei e abre-se-vos-á. Eu quero ler em Apocalipse 3:20, que é muito conhecido também. Que olha que interessante, o próprio Senhor Jesus, Ele está do lado de fora da sua igreja, e Ele está batendo na porta dela, querendo entrar. A igreja era de quem? De Jesus. Mas botaram Ele para fora. Eu estava conversando isso lá na igreja com os irmãos, na EBD, eu falei sobre isso. Falei, hoje em dia, tem muitas igrejas com tantos critérios que Jesus não poderia ser o pastor delas. Expulsaram Jesus para fora. E essa era uma das igrejas que tinham posto Jesus para fora, e Ele está batendo na porta, dizendo, deixa eu entrar. Muitas vezes nós também, em nosso coração, colocamos Jesus para fora. Ele tem uma parábola em Lucas, que eu não me recordo agora qual é o capítulo, que ele fala, Jesus respondendo mais uma vez seus acusadores, seus desafetos, né, políticos, e ele conta uma historinha, ele diz, olha, um certo homem foi expulso o espírito mau do seu corpo. Só que esse espírito começou a vagar pelos caminhos áridos, e não encontrando morada, decidiu voltar para ver como que estava aquela casa. Conhece essa história, lembra? E voltando, o que acontece? Jesus diz, olha, e ele voltando, vendo que a casa está arrumada, limpa, ornamentada, porém vazia. Ele entra,
Ele invade? Não. Ele vai e chama mais 7 espíritos piores do que ele. E aí Jesus diz: pior será o estado desse homem do que era antes. Por trás dessa história, Jesus está falando, e os judeus entenderam muito bem, ele está falando exatamente de uma pessoa que recebeu Jesus, que recebeu Deus em seu coração, uma pessoa que entrou, quem conhece, né? Entra quebrado, falido, sem nada. Aí os irmãos na igreja, que nós somos muito bons nisso, né? Nós começamos a ajudar, arruma emprego para o camarada começa, a gente ajuda ele na construção da casa, ajuda a pagar as contas, o camarada começa a crescer, o camarada abre um negócio, vira um empresário e começa a prosperar, começa a crescer, se torna o maior empreendedor da igreja, né? O camarada, porém, os afazeres, os bens, as bênçãos, tira ele da presença do Senhor. Quem conhece? Todos nós. É esse tipo que Jesus está dizendo, ó, esse camarada que agora está limpo, ornamentado, bonito, porém vazio, oco, sem o Espírito Santo dentro, só com vaidade, orgulhos, é um grande perigo. Porque espírito que acompanhava os espíritos familiares, não vou entrar nessa área, mas né, os pastores sabem, vai voltar, meu irmão, mas vai trazer outros piores para essa vida. Então é muito sério o que Jesus está falando aqui em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas nesse mesmo capítulo, no versículo 8, se nós voltarmos um pouquinho, Apocalipse 3, versículo 8, ele está falando para uma outra igreja. E para essa outra igreja ele diz: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eu gostaria de terminar essa mensagem de hoje, de tudo que nós já falamos aqui, para que você entenda o seguinte: você que veio precisando buscar um livramento de Deus, eis que Ele pôs uma porta do livramento aberta diante de você. Você pediu, você orou, você chorou, tem até um louvor que faz isso, né? Você pediu o livramento. Eu não sei que inimigo é que você está enfrentando. Não sei se são os ferozes faraós e seus exércitos. Eu não sei o tamanho, eu não sei mesmo. E nem precisa me contar que eu já tenho os meus. Senão nós vamos somar inimigos para lutar juntos. Mas uma coisa eu sei, Deus colocou uma porta aberta. Por quê? Porque Ele disse: eis que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Até a chave do inferno está de posse de Jesus. Nem lá o diabo tem poder. Por quê? Porque está tudo escancarado. É Ele que manda, é Ele que tira de lá de dentro. Então, se tem algum familiar seu que você está pedindo ao Senhor para o Senhor livrar, mesmo que esteja na boca do inferno, meu irmão, mas se está vivo ainda, há esperança. E ore, continue buscando, porque Deus já colocou a porta aberta. Então nós precisamos atravessar para do outro lado ceiar junto com Jesus. Mas sabe qual é o problema também? Eu tenho que falar. Muitas vezes, pastor Eliseu, a gente vê a porta aberta diante da gente. Mas a pergunta: o que será que tem do outro lado? Será que é tão bom assim mesmo? Não tenha dúvida, meu irmão. Nós não estamos aqui servindo a Deus de brincadeira. Nós não largamos tudo. Viemos para cá nos reunir porque apenas gostamos de olhar um para a cara do outro. Porque são todos flamenguistas, vitoriosos, mais que vencedores. Não.
Até que somos, mas não é só por isso. Senão estaríamos assistindo o jogo. Nós estamos aqui porque nós cremos. Nós profetizamos porque nós vivemos. Nós falamos contigo, creia, continue, não pares. Dê esse passo de fé, avance, atravesse essa porta. Por quê? Porque do outro lado é bênção. O Salmo 23 nos dá a tônica do que é viver com Jesus dentro do seu coração. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, o termo correto é: de nada eu tenho falta. Esse é o sentido correto. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele me completa em tudo. Eu não sinto falta de nada. Por quê? Porque Ele me faz andar em pastos verdejantes. Ele me leva às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. E aí, quando passa pelo vale da sombra da morte, nós não tememos mal algum. Por quê? Porque a sua presença está conosco. O Deus de Jacó, o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia, e Ele não nos permitirá ser abalado, meu irmão. Então precisamos atravessar. A porta já está diante de você. Você precisa atravessar. Você que veio buscar a libertação. Eu até contei, estou fazendo uma série de lives no meu Instagram, sábado, 19 horas, até convido os irmãos para assistir. Eliel, Mazelo, conhece? Consultor. E eu estou contando um pouco da minha trajetória, o Senhor colocou isso no meu coração. Alguns planos que eu utilizei na minha vida, desde a minha infância. Eu falei sobre o último sábado, sobre a religiosidade. No outro eu falei sobre superando a orfandade, sobrevivendo à orfandade do meu pai. E o interessante é que nessa retrospectiva da minha vida, eu percebi um plano ruim que eu vivi, que foi que eu chamei de cadeia da aceitação. Não sei se alguém já passou por isso, né? Eu vivi uma fase da minha vida por necessidade de ser aceito, necessidade de ser percebido, de aplausos. Eu vivi essa fase. Então eu acabei me vivendo uma cadeia de aceitação, até que um dia Deus quebrou. Deus mandou um terremoto, abalou as estruturas e quebrou essa cadeia da aceitação, e eu pude então viver verdadeiramente uma vida sem a necessidade de me basear no que o outro pensa ou deixa de pensar, mas apenas naquilo que o meu Deus sabe sobre mim. Isso é muito libertador para mim, foi muito libertador para a minha vida, e eu creio que talvez seja para você. Elias passou por isso. Por quê? Quando Jezabel mandou a carta, ele ficou abatido. Peraí, como é que pode? Essa mulher ela não sabe quem eu sou, não me respeita como profeta, ela vai me matar? Como assim? E aí a estrutura dele, emocional, foi abalada, e o Senhor teve que restaurar, mostrando que ainda contava muito com ele. Então não sei do que você precisa de ser liberto, mas o crente também precisa ser liberto? Sim, meu irmão. Como eu disse, nós somos corpo, alma e espírito. Tem coisas que nos desarranja no nosso corpo físico. Eu estou com essa barriguinha aqui precisando tirá-la, mas tem coisas que nos desarranja no emocional e também no espiritual, e nós precisamos viver uma vida equilibrada. É difícil, é muito difícil. Normalmente um está um pouco melhor e os outros estão mais para baixo, mas nós precisamos ter esse equilíbrio. É difícil, mas precisamos viver uma vida de equilíbrio. Então você que veio buscar uma libertação para a sua família, Deus coloca uma porta aberta
da libertação também diante de você e você precisa atravessar. Você que veio e que necessita de uma honra de Deus na sua vida, em alguma área, lá no seu trabalho, nos seus negócios, na faculdade, na sua vizinhança, precisa de Deus te honrar. Léo, mas como assim Deus me honrar? Meu irmão, tem várias formas de Deus fazer isso. A que eu mais gosto é quando as pessoas que mais te perseguem, elas falam assim, vejo que verdadeiramente tu és homem de Deus. Não é fácil engolir sapos, não é fácil ficar em silêncio, orando, mas é necessário entregar na mão de Deus e deixar Deus pelejar por você, porque a honra de Deus, ela irá acontecer também na sua vida. Mas você que veio buscar consolo, o Senhor também, Ele preparou uma porta diante de você. Ele preparou, meu irmão, isso aqui é muito sério. Eu falei de Jó, que Deus apareceu no redemoinho, mas você sabia que Deus não consolou Jó? Quem conhece a história sabe muito bem disso. Deus confronta Jó. Mas como assim, Léo? O homem que estava cheio de chagas, perdeu tudo, perdeu filhos, não precisava de consolo? Não. O próprio livro de Jó, se você ler, você vai entender. Alguns falam que é até uma poesia. Mas se você olhar aquele homem como uma história real, que homem forte, de fé inabalável. Então ele não precisou de conselho de Deus, ele precisou de um puxão de orelha, porque Jó estava se achando a última Coca-Cola do deserto. Mesmo passando pela provação, ele sabia, ele falou, peraí, eu estou passando isso injustamente, Deus está me punindo injustamente, e de fato era. E no início do livro, Deus fala para o inimigo, olha, viste o meu servo Jó, fiel, temente a Deus. Então Jó não estava errado na sua avaliação não, meu irmão. Então ele não precisava, ele sabia quem ele era em Deus, ele era humilde. Essa é a diferença que muita gente não entende o que é humildade. Humildade é você saber realmente quem você é. Nem mais, nem menos, é exatamente quem você é. Se você é bom em alguma área que você faz, não é problema nenhum você reconhecer, eu sou o melhor dessa área. Se de fato você é e ponto final. Se as pessoas já testaram, se você é a pessoa que é o melhor nessa área, não é problema nenhum você reconhecer isso, que você é bom no que faz. Não há problema. No Brasil tem muita dificuldade das pessoas em entender isso. Parece que é ser orgulhoso você reconhecer o dom e o talento que você tem. E não tem problema nenhum nisso. Jó sabia quem ele era. Ele era um homem temente a Deus, fiel, que se desviava do mal. E ele sabia disso. E ele falou, eu não entendo o que Deus está me punindo, porque eu não mereço passar por isso. E de fato não merecia. Como ele tinha consciência de quem ele era, Deus parou e falou, tá, você sabe quem você é. Mas, você ainda não sabe tudo. Tem isso aqui que você não sabe. Tem. E Deus começa a listrar. Aí Jó falou, aí ele reconhece a sua insignificância. Em relação a Deus, eu não sou nada. Em relação aos homens, ele era realmente o cara. Então Jó não precisava de um consolo de Deus, ele precisava que Deus mostrasse, que ele dizia que diante do tribunal de Deus ele ia se defender, ia ser o seu advogado, e que Deus ia reconhecer o erro que estava fazendo. Ele falou, peraí, não é bem assim não, calma aí, agora você vacilou. Agora, quando Deus vê um dos seus filhos com necessidade de um consolo, meu irmão, eu me arrisco aqui, a minha fé em Deus, a falar o que eu vou dizer, porque é o que a gente vê em toda a palavra. É como se Deus parasse tudo, meu irmão.
como se Deus parasse tudo e viesse ao seu auxílio. Ele é Deus, Ele é o dono do tempo, o tempo que Ele vive, um tempo que é diferente do nosso, um dia como 1000 anos como um dia. Não dá para a gente entender, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele para e Ele vem. Gênesis vai relatar que Ele, na viração do dia, Ele tirava uma hora do seu dia, do seu tempo, para conversar com Adão. Porque Deus gosta de conversar conosco. Deus gosta que a gente marca um dia, um horário do nosso dia, para conversar com Ele. Ele está ali, pronto para ser buscado, disposto a ouvir os nossos pedidos. Não há psicólogo melhor, não há pai melhor, não há conselheiro melhor, não há terapeuta melhor, não há sócio melhor, não há parceiro melhor, não há ministro melhor do que o nosso Deus. Então, todas as vezes que nós precisamos, entramos no nosso quarto. Vou chamar a Regiane para cantar aquele último louvor, tá, pastor? Tinha pedido a ela para guardar. Ela que escolheu, né? Mas é sempre de acordo com a mensagem. Quando ela me mostrou, eu falei, opa, esse aí deixa depois da mensagem, que tem tudo a ver. Deus, então, para tudo e vem falar conosco. Daniel ficou 21 dias orando sem parar e não murmurou. Ele não parou de clamar. Ele continuou perseverando até a bênção dele chegar. João 15:7 deixa claro. Mas quem está nele? Quem está nele tem tudo. Eu não admito um crente que está em Jesus dizer que não tem nada. Meu irmão, se nós temos Jesus, nós temos tudo. Nós temos tudo. Precisamos mudar o nosso linguajar. Perdemos bênçãos de Deus por causa do nosso linguajar, meu irmão. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. E se nós temos tudo, porque temos Jesus, não há motivo para murmurar por nada. Está doendo? Está na fornalha? É por causa da honra de Deus que está vindo. O vento de Deus soprou? É porque Deus está livrando, abrindo um caminho para você passar e ser liberto dos seus inimigos. O terremoto de Deus, você não está conseguindo ficar de pé. Deixa o terremoto de Deus abalar, porque está apenas quebrando umas cadeias, e eu nem sei os nomes das cadeias que pode estar aprisionando você e sua família, mas não importa o nome que ela tenha, vai ser quebrado no nome de Jesus. Mas acima de tudo, se você precisa do consolo, tenha certeza que há um lugar no colo do Pai, pronto, te esperando, para te acariciar, para mostrar que você nunca esteve só, que Ele sempre esteve contigo. A diferença é que você que não pedia, você que não buscava, você que não atravessava a porta que Ele já abriu para você, meu irmão, aí a culpa é sua e não dele. Então vamos aproveitar e parar de murmurar, vamos atravessar essa porta aberta, vamos entrar para ceiar com Ele, porque Ele está com a mesa posta diante de nós, basta nós sentarmos e comermos. Se estamos famintos, mais uma vez, é porque nós não queremos sentar na mesa do Rei. A mesa está posta, a bênção de Deus já chegou. Você vai sair daqui certo de que a bênção de Deus já chegou na sua vida, já chegou. Só falta se materializar, mas já chegou, já foi liberada. Não importa quantos dias vai demorar para se materializar, mas já chegou, Deus já respondeu, a vitória já chegou, e nós vamos dar o culto a Deus de graça de antecipação, porque a vitória é certa, meu irmão.
porque aquele que está em Cristo pede e recebe, busca e encontra. Não precisa nem mais bater, porque a porta já está aberta. Ele já abriu e a vitória é nossa em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez, meu pastor, meus amigos. Chegamos ali na casa da irmã, a mesa já estava posta pela Júlia. Que mesa abençoada. Não diferente quando chegamos lá no Ricardo. Vamos voltar lá também, né, meu irmão? Amém? Obrigado, meus irmãos. Ore por nós, que o Senhor possa continuar abençoando o nosso ministério, que não é fácil, mas o Senhor tem cuidado de nós.